antes da história escrita, antes de impérios, antes de fronteiras, antes mesmo da ideia de civilização, os homens já temiam a água, não apenas como fonte de vida, mas como força capaz de apagar tudo. Imagine a cena. Uma cidade antiga construída às margens de um grande rio, casas de barro, templos de pedra, campos cultivados com esforço coletivo, crianças correndo pelas ruas estreitas, sacerdotes observando o céu, comerciantes negociando sob o sol. Tudo parece estável, tudo parece permanente. Então o céu escurece. Nuvens se acumulam de forma diferente do habitual. O vento muda, o ar se torna pesado. O rio, que sempre foi previsível, começa a subir. Primeiro lentamente, depois com violência. As margens desaparecem. Os campos são engolidos. As ruas se transformam em canais. A água invade casas, templos, muralhas. E aquilo que parecia sólido revela-se frágil. Agora, multiplique essa cena. Multiplique por séculos. Multiplique por continentes. Porque essa não é uma história isolada. É um padrão. Povos separados por desertos, montanhas e oceanos contaram algo incrivelmente semelhante. Falaram de um tempo em que o mundo foi coberto por água. Falaram de um colapso total. Falaram de um fim quase absoluto. E, curiosamente, quase sempre falaram também de sobreviventes. A Mesopotâmia registrou a história em tábuas de argila. A Grécia a transformou em mito trágico. Os povos do norte da Europa a inseriram na própria origem do cosmos. Civilizações asiáticas a associaram ao controle dos rios e à reconstrução da ordem. Povos das Américas falaram de eras destruídas por inundações antes do mundo atual surgir. Nenhuma dessas culturas tinha contato entre si nos períodos mais antigos dessas narrativas. Nenhuma compartilhava livros, rotas comerciais globais ou sistemas de comunicação intercontinental. E ainda assim, o mesmo núcleo narrativo. Um mundo corrompido ou desequilibrado. Uma decisão divina ou um colapso cósmico. Água cobrindo tudo, poucos sobreviventes. Recomeço. Quando um mito aparece repetidamente em culturas isoladas, duas possibilidades surgem. Ou ele é uma construção psicológica universal, um arquétipo que emerge naturalmente da mente humana. Ou ele carrega a memória fragmentada de eventos reais tão impactantes que marcaram profundamente a espécie. A ciência moderna nos diz que, ao final da última era glacial, grandes massas de gelo começaram a derreter. O nível dos oceanos subiu drasticamente ao longo de milhares de anos. Regiões costeiras foram submersas. Terras habitadas desapareceram lentamente sob as águas. Para uma população pré-histórica, isso poderia parecer o fim do mundo, sem registros escritos, sem mapas globais, apenas memória oral, memória transmitida de pai para filho, memória que, ao longo das gerações, se transforma em narrativa. Mas o dilúvio não é apenas memória ambiental. Ele é também símbolo moral. Muitas versões falam de arrogância humana, de ruptura com o sagrado, de perda de equilíbrio. O dilúvio surge como resposta a esse desequilíbrio. Isso revela algo importante. Os mitos não serviam apenas para explicar fenômenos naturais. Eles serviam para ensinar, serviam para lembrar limites, serviam para advertir. E talvez seja por isso que o dilúvio nunca desapareceu da imaginação humana, porque ele não fala apenas do passado, ele fala do medo constante de que tudo possa ruir. E, ao mesmo tempo, fala da esperança de que algo possa sobreviver. Nesta jornada, não vamos tratar o dilúvio como lenda infantil ou fantasia religiosa. Vamos tratá-lo como fenômeno cultural global. Vamos investigar as versões mais antigas conhecidas. Vamos entender como cada civilização moldou essa narrativa. Vamos observar o que muda e, principalmente, o que permanece, porque é naquilo que permanece que está o verdadeiro mistério. E tudo começa entre dois rios, em uma terra fértil e instável.
onde nasceram as primeiras cidades da humanidade e onde foi registrada, pela primeira vez, a história de um mundo submerso. Para compreender o mito do dilúvio, precisamos voltar ao berço da civilização urbana. A Mesopotâmia não era apenas uma terra fértil entre rios. Era um território de extremos. O Tigre e o Eufrates garantiam colheitas abundantes, mas também eram imprevisíveis. Diferente do Nilo, que inundava com relativa regularidade, os rios mesopotâmicos podiam subir de forma violenta e inesperada. Uma enchente fora de controle não era apenas inconveniente, era devastadora. Cidades inteiras podiam ser destruídas em questão de dias. Campos recém-plantados podiam desaparecer sob lama espessa. Muros de barro desmoronavam facilmente. Para um povo que dependia diretamente do equilíbrio entre irrigação e controle das águas, a inundação era o símbolo máximo do caos. Foi nesse cenário que surgiram os primeiros registros escritos do dilúvio. Escavações arqueológicas revelaram tábuas de argila contendo versões antigas da narrativa. Algumas remontam a mais de 4.000 anos. Nessas inscrições, encontramos a história de um homem escolhido para sobreviver à decisão divina de apagar a humanidade. Em uma das versões mais conhecidas da tradição mesopotâmica, os deuses se reúnem porque os humanos se tornaram numerosos demais. O barulho constante das cidades, o crescimento populacional, as atividades incessantes, incomoda o descanso das divindades. Essa justificativa pode parecer estranha para a mentalidade moderna, mas ela revela algo profundo. A humanidade havia crescido além do equilíbrio. Não se trata apenas de ruído literal, trata-se de desordem. A decisão é drástica. Os deuses resolvem enviar uma inundação que varrerá tudo. Mas um deles, associado à sabedoria e à proteção da vida, decide agir secretamente. Ele avisa um homem considerado justo. A instrução é clara: construir uma embarcação grande o suficiente para preservar a vida. As dimensões descritas nas antigas tábuas são impressionantes. Não se trata de um pequeno barco. Trata-se de uma estrutura monumental. Camadas internas, compartimentos, espaço para animais, provisões. É como se o mundo estivesse sendo compactado dentro de uma única estrutura flutuante. Então, a tempestade começa. Os textos descrevem ventos violentos, chuvas incessantes, águas subindo das profundezas e descendo dos céus ao mesmo tempo. A ideia não é apenas inundação superficial, é colapso cósmico. Durante dias, o mundo desaparece sob as águas. Os próprios deuses, em algumas versões, se assustam com a magnitude da destruição. Eles observam do alto e percebem que quase extinguiram completamente sua própria criação. Quando a tempestade finalmente cessa, o sobrevivente solta aves para verificar se há terra firme. Primeiro uma ave que retorna, depois outra, até que uma não volta mais, sinalizando que encontrou solo seco. A embarcação repousa em uma montanha. O homem desce, oferece um sacrifício e algo muda na relação entre deuses e humanidade. O dilúvio termina com promessa, com redefinição dos limites. Essa narrativa não ficou isolada. Ela aparece em diferentes versões ao longo dos séculos, com pequenas variações, mas com estrutura central idêntica. Isso é crucial, porque quando um mito é preservado por tanto tempo dentro de uma mesma região, significa que ele fazia sentido profundo para aquela sociedade. A Mesopotâmia era vulnerável às águas. Inundações reais aconteciam. Camadas arqueológicas mostram depósitos de sedimentos que indicam grandes enchentes regionais. Para um povo antigo, uma inundação devastadora poderia facilmente ser interpretada como destruição total do mundo conhecido. E aqui surge o primeiro ponto de conexão com outras culturas. A estrutura narrativa mesopotâmica é a mais antiga registrada, mas não necessariamente a mais antiga criada.
Antes de ser escrita, ela foi transmitida oralmente por gerações. Histórias contadas ao redor do fogo, narrativas repetidas para explicar o passado e alertar sobre o futuro. Quando observamos essa base, começamos a entender que o dilúvio não nasceu como fantasia, nasceu como interpretação de experiência real, misturada com visão religiosa. Mas a pergunta permanece. Como essa estrutura quase idêntica aparece na Grécia, tão distante culturalmente? Como ela ressurge no norte europeu com variações cósmicas? Como atravessa oceanos e chega às Américas? Para responder isso, precisamos cruzar o Mediterrâneo e mergulhar na mentalidade grega, onde o dilúvio deixa de ser apenas catástrofe natural e se transforma em julgamento moral. Se na Mesopotâmia o dilúvio surge como resposta ao desequilíbrio entre humanidade e divindade, na Grécia ele ganha uma camada ainda mais sofisticada. Para os gregos, o universo não era apenas governado por deuses poderosos. Ele era estruturado por ordem. Uma ordem cósmica chamada cosmos. Tudo tinha medida, tudo tinha limite. Exceder esse limite era cometer híbris, arrogância desmedida. E nada era mais perigoso do que a híbris. Segundo as tradições gregas, houve uma era em que a humanidade se afastou completamente da medida. Tornou-se violenta, desrespeitou leis sagradas, ignorou a hospitalidade, considerada inviolável. A brutalidade passou a dominar as relações humanas. Em algumas versões, o próprio governante dos deuses decide testar os homens. Disfarça-se e caminha entre eles. O que encontra é perversidade, crueldade gratuita, falta de reverência. O mundo havia perdido o equilíbrio. E quando o equilíbrio se rompe, a resposta é inevitável. A decisão é tomada. A humanidade deve ser purificada. Mais uma vez, o instrumento escolhido não é o fogo, é a água. Os céus escurecem. Ventos violentos percorrem o mar Egeu. As chuvas começam a cair sem cessar. Rios transbordam. O mar avança sobre as costas. Terras férteis desaparecem sob uma massa líquida implacável. Cidades são engolidas. Campos são destruídos. Templos são submersos. A terra conhecida transforma-se em oceano. Mas o mito grego introduz um elemento fundamental, a justiça seletiva. Um casal é poupado. Não por acaso, não por força física, não por riqueza. Eles são considerados justos. Respeitavam os deuses. Viviam dentro dos limites estabelecidos pela ordem cósmica. Advertidos do que estava por vir, preparam-se. Enquanto o mundo se dissolve, eles resistem. Após dias de tempestade, as águas começam lentamente a baixar. O silêncio que se segue é absoluto. A humanidade foi reduzida a 2 sobreviventes diante de uma paisagem devastada. É aqui que o mito atinge seu ponto mais simbólico. Para repovoar a terra, o casal recebe uma instrução enigmática: lançar pedras para trás de si. As pedras arremessadas pelo homem transformam-se em homens. As lançadas pela mulher transformam-se em mulheres. A nova humanidade nasce da própria terra. Essa imagem é profundamente significativa. Depois da destruição causada pela arrogância, o homem retorna à sua origem mais humilde, o solo, a pedra, a matéria bruta. O dilúvio não é apenas punição, é redefinição, é reinício com memória do erro. E há algo ainda mais interessante. A Grécia, diferentemente da Mesopotâmia, não era marcada por rios imprevisíveis da mesma forma. O mito ali ganha força menos como explicação de enchentes frequentes e mais como construção moral e filosófica. Isso mostra que o dilúvio não era apenas memória ambiental. Ele se tornou linguagem simbólica. A água representa purificação. Representa retorno ao estado primordial. Representa restauração da ordem. E quando comparamos com a narrativa mesopotâmica, percebemos algo importante. A estrutura central permanece.
mundo desequilibrado, decisão superior, inundação total, sobreviventes escolhidos, novo começo. Mas a motivação muda. Na Mesopotâmia, o foco é preservar a vida diante da decisão divina. Na Grécia, o foco é restaurar a medida e a ordem. O mito se adapta à mentalidade de cada povo. Isso indica que o dilúvio não é apenas cópia cultural, ele é estrutura moldável, um arquétipo que pode ser reinterpretado conforme a visão de mundo de cada sociedade. E ainda assim, mesmo com todas essas variações, o padrão continua surpreendentemente estável. Mas há uma região onde o dilúvio assume proporções ainda maiores. No norte da Europa, ele não é apenas punição humana. Ele é parte da própria origem do cosmos. Ali, o mundo não é destruído por erro moral. Ele é submerso antes mesmo da humanidade existir. E isso muda completamente o significado da água. Se na Mesopotâmia o dilúvio é catástrofe histórica e na Grécia é correção moral, no norte da Europa ele é ainda mais radical. Ele acontece antes dos homens. Ele acontece na origem do próprio mundo. Para compreender essa versão, precisamos entrar na mentalidade nórdica antiga, um universo moldado por extremos. Gelo e fogo, luz e escuridão, vida e morte como forças inevitáveis, não como punições, mas como ciclos naturais. No princípio, segundo essas tradições, não havia terra firme, não havia mar organizado, não havia céu estruturado, havia um vazio, um abismo primordial entre dois mundos opostos, de um lado o gelo eterno, do outro o fogo ardente. Quando essas forças se encontraram, surgiu o primeiro ser, um gigante primordial. Não um Deus benevolente, não uma entidade organizada, mas uma força bruta do caos original. A partir dele, surgiram outros gigantes, uma raça associada ao descontrole, à força primitiva, à matéria ainda não moldada. Então, entram em cena aqueles que dariam origem aos deuses. Em um confronto ancestral, o gigante primordial é derrotado. E quando seu corpo cai, algo acontece. Seu sangue jorra em volume inimaginável. Uma inundação colossal espalha-se pelo mundo ainda em formação. A torrente é tão imensa que quase todos os gigantes são destruídos, afogados no próprio sangue do ancestral. Apenas um casal sobrevive. Eles conseguem escapar, refugiando-se em uma estrutura improvisada, uma espécie de embarcação primitiva que lhes permite resistir à inundação. A partir deles, uma nova linhagem surge. Aqui, o dilúvio não é punição moral, é transição cósmica. É o momento em que o caos bruto dá lugar à ordem estruturada. Após a inundação, os deuses moldam o mundo a partir do corpo do gigante derrotado. Da carne, nasce a terra. Dos ossos surgem montanhas, do sangue, os mares, do crânio, o céu. O dilúvio é parte da própria criação. Ele separa eras. Ele marca o fim de uma fase do universo e o início de outra. E há algo ainda mais interessante. Na mitologia nórdica, o mundo não caminha rumo a um final definitivo. Ele está preso a ciclos. Assim como houve um dilúvio primordial, haverá também uma destruição futura. Um colapso cósmico conhecido como o Grande Crepúsculo dos Deuses. O mundo será consumido por forças naturais apenas para renascer novamente. Essa visão é diferente da Mesopotâmia e da Grécia. Ali, o dilúvio é evento isolado. Aqui, ele é parte de um ciclo inevitável. Surge então um novo significado para a água. Ela não é apenas instrumento de punição. Ela é matéria de transformação. Ela dissolve para permitir que algo novo seja moldado. Quando observamos essa versão ao lado das anteriores, percebemos algo profundo. O arquétipo permanece. Destruição líquida. Sobreviventes. Novo começo. Mas o sentido muda. Na Mesopotâmia, a água é decisão divina. Na Grécia, é justiça moral. No norte europeu, é força cósmica inevitável.
Isso demonstra que o dilúvio não pertence a uma única explicação. Ele é molde simbólico que cada cultura preenche com sua própria visão de mundo. Mas a jornada não termina na Europa. Se avançarmos para o Oriente, encontraremos algo surpreendente. Ali, a água não é apenas destruição inevitável. Ela é desafio humano. E em vez de apenas sobreviver, a humanidade aprende a controlá-la. Enquanto no Ocidente o dilúvio aparece como julgamento ou transição cósmica, no Oriente ele assume uma forma ainda mais concreta. Ali, a água não desce apenas dos céus, ela sobe da terra. Rios transbordam, planícies tornam-se pântanos, povos inteiros vivem sob ameaça constante da inundação. Em antigas tradições asiáticas, fala-se de um período em que as águas não cessavam. Não era uma tempestade de poucos dias. Era um caos prolongado. Terras férteis eram destruídas repetidamente. A agricultura entrava em colapso. A sobrevivência tornava-se incerta. Mas aqui encontramos algo diferente. Em vez de um homem construindo uma embarcação para esperar a tempestade passar, encontramos um líder que decide enfrentar a água. Ele estuda os rios, ele escava canais, ele cria sistemas de drenagem, ele reorganiza o território. Durante anos, talvez décadas, trabalha para restaurar o equilíbrio entre terra e água. Quando finalmente consegue controlar as inundações, não é celebrado apenas como sobrevivente, é celebrado como fundador de uma nova ordem. O dilúvio, nesse contexto, não é apenas castigo, é teste, é provação. É o momento em que a humanidade precisa aprender a dominar forças naturais para garantir sua continuidade. Essa versão revela algo fascinante. Enquanto no Ocidente o foco está na decisão divina, no Oriente o foco está na responsabilidade humana. A água é ameaça, mas também é oportunidade de civilização. Agora, atravessando oceanos e chegando às Américas, o padrão reaparece de forma surpreendente. Entre povos da Mesoamérica, há narrativas que falam de mundos anteriores ao atual, eras sucessivas da humanidade. Cada era termina em catástrofe. Uma delas termina com uma inundação colossal. Homens são destruídos, alguns poucos sobrevivem, e uma nova humanidade surge. Na região andina, há relatos de deuses que decidem enviar uma grande inundação após a humanidade se afastar das leis sagradas. Alguns sobrevivem refugiando-se em montanhas. Quando as águas recuam, o sol reaparece como símbolo de recomeço. Entre povos da América do Norte, também encontramos histórias de grandes águas cobrindo a terra. Animais ajudam os homens a sobreviver. Pequenos fragmentos de terra são recuperados do fundo do oceano para reconstruir o mundo. E aqui, o mistério atinge seu ápice. Não havia contato documentado entre esses povos e as civilizações da Mesopotâmia, da Grécia ou do norte europeu nos períodos mais antigos dessas narrativas. Não havia troca de livros. Não havia rotas marítimas intercontinentais. E ainda assim, o mesmo núcleo. Mundo destruído por água. Poucos sobreviventes. Novo começo. Quando histórias surgem independentemente em culturas isoladas, isso sugere algo profundo. Ou o dilúvio é um arquétipo universal, uma estrutura simbólica que emerge naturalmente da experiência humana. Ou estamos diante de múltiplas memórias regionais de eventos catastróficos reais, reinterpretados ao longo dos séculos. Talvez ambos. Talvez grandes inundações tenham ocorrido em diferentes regiões do planeta. Talvez povos distintos tenham experimentado colapsos semelhantes. E talvez a mente humana tenha moldado essas experiências dentro de uma estrutura narrativa comum. Mas independentemente da origem, o fato permanece. O dilúvio não pertence a uma única civilização. Ele pertence à humanidade. E isso nos conduz à parte mais importante de todas. O que o dilúvio realmente significa? Por que ele nunca desapareceu da imaginação coletiva?
E por que continua sendo contado até hoje? Depois de atravessarmos continentes, séculos e culturas, resta uma pergunta inevitável. O que exatamente é o dilúvio? É memória histórica? É símbolo psicológico? É construção religiosa? Ou é tudo isso ao mesmo tempo? Quando analisamos a história da Terra, sabemos que grandes transformações climáticas ocorreram. O fim da última era glacial, provocou o derretimento de massas gigantescas de gelo. O nível dos oceanos subiu dezenas de metros ao longo de milhares de anos. Regiões costeiras desapareceram. Povos precisaram migrar. Para comunidades antigas, que não possuíam mapas globais ou compreensão científica dos fenômenos naturais, uma inundação regional poderia facilmente ser percebida como destruição total do mundo conhecido. Se uma cidade era varrida, se campos inteiros eram destruídos, se aldeias desapareciam sob a água, aquilo não era apenas uma enchente, era o fim. Memórias como essas, transmitidas oralmente por gerações, podem ter se transformado em narrativas estruturadas. Mas há algo que vai além da geologia. O dilúvio também opera como arquétipo. Em quase todas as versões, ele não acontece sem motivo. Há desequilíbrio, há excesso, há ruptura, seja o barulho humano na Mesopotâmia, a arrogância moral na Grécia, o caos primordial no norte europeu, o desafio civilizacional no Oriente ou as eras sucessivas nas Américas. A água surge quando algo ultrapassa seu limite. O dilúvio é a linguagem mitológica do colapso. Toda sociedade acredita ser estável. Toda civilização acredita ser duradoura. Mas a história mostra o contrário. Impérios considerados eternos desapareceram. Cidades monumentais foram abandonadas. Estruturas que exigiram gerações para serem erguidas tornaram-se ruínas silenciosas. O dilúvio é a metáfora máxima dessa fragilidade. Ele representa o momento em que a ordem se dissolve, mas ele também representa a continuidade. Em quase nenhuma versão, há extinção absoluta. Sempre restam sobreviventes. Sempre há recomeço. Isso revela algo profundo sobre a mentalidade humana. Nós tememos o fim, mas também acreditamos na reconstrução. O mito do dilúvio ensina que o colapso não é necessariamente aniquilação definitiva. Pode ser transição, pode ser reinício, pode ser purificação. Talvez seja por isso que essa narrativa atravessou milênios, porque ela não fala apenas do passado, ela fala de um medo permanente, o medo de que aquilo que construímos possa desaparecer e, ao mesmo tempo, a esperança de que algo essencial sobreviva. O dilúvio também nos lembra de limites invisíveis. Civilizações crescem, tecnologias avançam, populações aumentam, mas equilíbrio continua sendo necessário. Os antigos não possuíam satélites, mas compreendiam ciclos. Compreendiam que forças naturais não podem ser ignoradas indefinidamente. Compreendiam que a arrogância coletiva pode levar ao colapso, e por isso contavam essa história, não apenas para explicar o passado, mas para advertir o futuro. Talvez o dilúvio não tenha sido um único evento global. Talvez tenham sido muitos eventos locais transformados em mito. Talvez seja símbolo puro. Talvez seja memória fragmentada. O que sabemos com certeza é que ele está presente em praticamente todas as grandes tradições humanas. E quando algo atravessa milênios, culturas e geografias, isso significa que ele toca algo essencial na condição humana. O dilúvio nos lembra que nada é permanente, que toda era pode terminar, que todo mundo pode mudar. Mas também nos lembra que sobrevivência é possível, que recomeços existem, que a história é feita de ciclos. Talvez o verdadeiro poder desse mito não esteja na água, mas na mensagem. Equilíbrio importa, limites existem, e toda geração precisa decidir se aprende com os ecos do passado ou se repete os mesmos padrões.
E enquanto houver humanidade, o eco do dilúvio continuará sendo contado, não apenas como memória de um mundo submerso, mas como advertência eterna.